Você conseguiria passar a vida inteira trabalhando 12 horas por dia, trancado em uma fábrica escura, fazendo exatamente a mesma tarefa repetitiva até o fim dos seus dias? Para a maioria das pessoas no século XIX, essa era a única realidade possível. Mas um homem olhou para essa engrenagem esmagadora e disse: não. Nós fomos feitos para o prazer, para a variedade e para a paixão. O nome dele era Charles Fourier, e ele planejou uma das maiores utopias da história humana. Fourier não queria apenas mudar o governo, ele queria mudar o planeta. Ele previu que, no futuro ideal, a própria Terra se transformaria, os oceanos perderiam o sal, e se transformariam em limonada, e os humanos evoluiriam para ter caudas com olhos na ponta. Parece piada, mas por trás dessas loucuras literais existia uma mente brilhante que inventou o termo feminismo, defendeu a libertação sexual e previu os problemas da nossa sociedade atual 200 anos atrás. Gênio incompreendido ou o filósofo mais doido da história? Vamos descobrir! Se você gosta de histórias reais que parecem ficção científica e quer entender as mentes que moldaram o nosso mundo, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo assim para expandir a sua mente. Nascido na França em 1772, François-Marie Charles Fourier era um homem comum à primeira vista. Ele trabalhava como balconista e comerciante de tecidos, mas odiava profundamente o comércio. Ele via o capitalismo nascente como uma máquina de mentiras, fraudes e destruição do espírito humano. Enquanto a Revolução Industrial avançava, e pensadores como Adam Smith defendiam o livre mercado, Fourier percebeu que a industrialização estava transformando os seres humanos em robôs biológicos. Para ele, a civilização atual, que ele chamava pejorativamente de civilização, era uma fase de barbárie disfarçada. A grande virada de Fourier foi entender que o problema não eram as pessoas, mas o sistema. Ele argumentava que a sociedade tentava reprimir as paixões humanas, em vez de usá-las de forma produtiva. Se o sistema reprime o que somos, o sistema está errado. A partir dessa insatisfação, ele passou a vida desenhando um modelo matemático e social perfeito. Uma nova arquitetura para a humanidade, baseada no cooperativismo absoluto e no prazer de viver, que influenciaria pensadores, anarquistas e revolucionários por gerações. Para entender Fourier, precisamos entrar no coração de sua filosofia, a teoria das atrações apaixonadas. Ao contrário da moral cristã da época e dos filósofos iluministas que colocavam a razão pura no topo de tudo, Fourier acreditava que Deus havia criado seres humanos com desejos e impulsos que deveriam ser totalmente liberados, e não reprimidos. Ele catalogou meticulosamente 12 paixões humanas fundamentais, divididas entre os sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, as paixões de relacionamento, amizade, ambição, amor e parentalidade, e as misteriosas paixões mecanizadas ou distributivas. Entre essas últimas, ele destacava a paixão cabalista, o gosto pelo planejamento, pela intriga e pela conspiração saudável, a paixão borboleta, a necessidade absoluta de variação, de mudar de atividade constantemente para não entediar a mente, e a paixão composta, o entusiasmo cego que surge quando misturamos prazeres físicos e mentais. Na visão de Fourier, todo o sofrimento da sociedade ocidental, todas as neuroses, crimes e a miséria existencial, vinham do fato de que a civilização industrial forçava as pessoas a esmagarem essas 12 paixões para se adaptarem a rotinas de trabalho monótonas, e a casamentos monogâmicos forçados que ele comparava à prostituição legalizada. Se organizássemos a sociedade de modo que todas as paixões pudessem ser expressas livremente, o trabalho deixaria de ser um fardo e se tornaria uma festa, e a harmonia social nasceria naturalmente, sem a necessidade de leis repressivas, polícias ou prisões.
A solução prática de Fourier para salvar a humanidade foi o design de uma comunidade autossustentável chamada falanstério. Imagine um palácio gigantesco, uma mistura de hotel de luxo, fazenda cooperativa e universidade popular, projetado para abrigar exatamente entre 1.600 e 1.800 pessoas, um grupo que ele calculou matematicamente como ideal para cobrir todas as combinações possíveis das 12 paixões humanas. O falanstério não seria um lugar de privação comunista onde todos se vestem igual e comem a mesma ração. Pelo contrário, era baseado na abundância, na alta gastronomia e no conforto. Haveria teatros, salões de baile, laboratórios, oficinas e bibliotecas conectadas por grandes galerias cobertas e aquecidas, para que as pessoas pudessem circular sem sofrer com o clima. A propriedade privada e a herança ainda existiriam, mas a economia seria totalmente cooperativa. Os lucros da produção agrícola e industrial do falanstério seriam divididos entre o capital investido, o talento e, principalmente, o trabalho. Todos viveriam sob o mesmo teto, mas em apartamentos de tamanhos diferentes de acordo com suas posses, embora a alimentação de alta qualidade e o acesso à cultura fossem garantidos a todos. A ideia era criar uma interdependência tão profunda e um ambiente tão estimulante que as divisões de classe social simplesmente derretem diante do prazer da convivência e do esforço comum. O conceito mais revolucionário dentro do falanstério era o do trabalho atraente. Fourier percebeu que ninguém produz bem quando odeia o que faz. Portanto, no falanstério, ninguém teria uma única profissão. Devido à paixão borboleta, as pessoas trabalhariam em turnos curtos de no máximo 2 horas, mudando de tarefa ao longo do dia, de manhã cuidando das macieiras, à tarde na oficina de marcenaria, à noite atuando na ópera local. Além disso, as pessoas se organizariam em séries paixoniais, grupos formados por afinidade psicológica e paixão pelo mesmo nicho de trabalho, gerando uma competição saudável e festiva entre as equipes. Mas e os trabalhos sujos, perigosos ou degradantes que ninguém quer fazer, como limpar o lixo ou os esgotos? É aqui que entra uma das ideias mais bizarras de Fourier, as pequenas hordas. Ele observou que as crianças pequenas adoram brincar na lama, na sujeira e não têm os mesmos nojos que os adultos. Então, Fourier organizou as crianças do falanstério em corporações voluntárias infantis, que seriam responsáveis pela limpeza e manutenção pesada. Em troca, essas crianças receberiam as maiores honras da comunidade, desfilariam na frente dos exércitos pacíficos do falanstério e seriam tratadas como verdadeiros heróis patrióticos, transformando o que seria uma punição em um jogo de prestígio social. Muito antes de Karl Marx escrever sobre a luta de classes, Fourier fez uma declaração que se tornou um pilar do pensamento progressista. Ele afirmou que o nível de progresso social e emancipação de qualquer sociedade pode ser medido exatamente pelo grau de liberdade que as mulheres desfrutam. Ele foi o criador da palavra feminismo, e um crítico feroz do casamento patriarcal da sua época, que considerava uma forma de escravidão financeira onde a mulher era tratada como propriedade do marido. No falanstério, as mulheres tinham total igualdade jurídica, política e econômica. Elas podiam escolher suas profissões, participar da governança e receber salários independentes. Fourier também estendeu essa liberdade para o campo do amor e do sexo. Ele defendia o amor livre e acreditava que a repressão sexual era uma das maiores fontes de violência e frustração no mundo. No seu sistema utópico, os laços amorosos seriam baseados puramente na atração mútua, sem contratos vitalícios ou pressões financeiras, criando inclusive o conceito de um tribunal do amor, para ajudar as pessoas a encontrarem parceiros compatíveis com suas paixões e fetiches específicos, contanto que houvesse consentimento absoluto de todas as partes envolvidas. Apesar de toda essa lucidez social, é impossível falar de Fourier sem mergulhar na sua cosmologia absolutamente delirante, que muitas vezes fez com que ele fosse rotulado como louco por seus contemporâneos.
Ele acreditava que o universo era um organismo vivo e que a história da humanidade passaria por 80 mil anos de evolução divididos em fases. Nós estaríamos na fase da civilização, a mais baixa e caótica. No entanto, quando a humanidade finalmente adotasse os falansterios e entrasse na fase da harmonia, o próprio planeta Terra responderia fisicamente a essa vibração positiva. Fourier previu que a aurora boreal se tornaria uma coroa boreal fixa que aqueceria os polos, tornando o clima do mundo perfeitamente temperado e agradável. Os desertos floresceriam, os animais ferozes como leões e tubarões desapareceriam, para dar lugar a antilhões e antitubarões, criaturas dóceis e úteis que ajudariam os humanos no transporte e na pesca. A água do mar passaria por uma reação química desencadeada pela atmosfera harmoniosa e perderia o sal, transformando os oceanos em uma substância potável e saborosa semelhante à limonada. Ele também acreditava que os corpos humanos mudariam, que passaríamos a viver até os 144 anos, e que desenvolveríamos um arquicoda, um membro extra na base da coluna capaz de segurar ferramentas e que teria um olho na extremidade. Por mais bizarras que pareçam suas previsões cósmicas, as ideias sociais de Fourier ganharam uma força impressionante em meados do século XIX, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Ele passou os últimos anos de sua vida esperando pacientemente em seu apartamento, todos os dias ao meio-dia, por um mecenas rico que aparecesse para financiar o primeiro falanstério do mundo. Esse investidor nunca apareceu enquanto ele estava vivo, mas após sua morte em 1837, seus discípulos e seguidores criaram dezenas de colônias experimentais baseadas em suas ideias. Nos Estados Unidos, o movimento fourierista explodiu, gerando comunidades famosas como a Brook Farm, em Massachusetts, que atraiu intelectuais e escritores americanos proeminentes, e a comunidade Utopia em Ohio. No Brasil, o engenheiro francês Jean-Maurice Febvre fundou o Falanstério do SAI em 1841, em Santa Catarina, tentando aplicar um modelo de trabalho atraente em solo brasileiro. Embora a maioria dessas experiências práticas tenha colapsado em poucos anos devido a disputas internas, falta de preparo agrícola ou crises financeiras, as críticas de Fourier à alienação do trabalho, sua defesa da igualdade de gênero, das creches públicas e do cooperativismo pavimentaram o caminho para o socialismo moderno, o anarquismo e até para os movimentos de contracultura e comunas dos anos 1960. Olhando hoje para os textos de Charles Fourier, é muito fácil rir das previsões sobre oceanos de limonada ou caldas com óleos. A história acabou classificando ele, junto com Robert Owen e Saint-Simon, como um socialista utópico, alguém que tinha sonhos lindos, mas sem uma base científica ou prática para realizá-los. Mas se a gente descascar essa camada de excentricidade, o que sobra é assustadoramente atual. Fourier entendeu, antes de quase todo mundo, que uma sociedade focada apenas no lucro e na produção esmaga a psicologia humana. Quando pensamos na crise atual de burnout, depressão e no sentimento de que passamos a vida trabalhando em empregos que odiamos, para comprar coisas de que não precisamos, percebemos que Fourier estava diagnosticando a nossa época há 200 anos. Muitas das coisas que ele propôs e que pareciam absurdas em 1820, hoje são realidades defendidas por especialistas. A redução da jornada de trabalho, a flexibilidade de funções para evitar o tédio, o urbanismo focado na convivência comunitária e a libertação das mulheres, são pautas que moldaram o mundo moderno. Ele errou no remédio cósmico, mas acertou em cheio na doença da civilização. Charles Fourier nos deixa uma provocação valiosa. E se a sociedade devesse se adaptar aos nossos desejos e paixões, e não o contrário? Da próxima vez que você se sentir exausto na sua rotina, lembre-se do homem que acreditava que o mundo poderia ser um banquete de prazer e criatividade. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like se esse vídeo te fez pensar, e até a próxima!